Boa noite. No Brasilianas.org de hoje vamos discutir as políticas públicas para a redução de danos e o combate aos efeitos nocivos das drogas na sociedade. E também vamos fazer uma avaliação dos programas recentes criados para recuperar dependentes químicos, como o de Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo, e ainda vamos discutir a legalização do uso da maconha. Para abordar esses temas, contamos hoje com a participação do professor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Elisaldo Carlini, do antropólogo e diretor da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, Maurício Fiore, e do secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esse programa foi gravado e já selecionamos perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos partir para uma avaliação do programa Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo e outros tipos de políticas que existem no país para ressocializar dependentes químicos. Eu queria passar a pergunta, então, ao Alexandre Padilha, não apenas para contar a experiência de São Paulo, mas aquilo que você testemunhou e atuou no âmbito do Ministério da Saúde. Nassif, primeiro um grande abraço para o professor Carlini, né? Uma honra poder dividir um espaço contigo, poder mais uma vez podermos falar sobre esse tema tão importante para todos nós. Eu, quando fui ministro da Saúde, nós fizemos um grande esforço para apoiar as políticas de redução de danos, inclusive naquele momento foi até criado um programa chamado CRAC, é Possível Vencer, que envolvia não só a área da saúde, educação, ações também de combate ao tráfico. E o programa Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo, ele se apoia nessas iniciativas, nos recursos do governo federal, do próprio Ministério da Saúde. Eu era ministro da Saúde quando a gente colocou o recurso para o consultório na rua, para o CAPES, para o ponto de apoio consultório na rua, que virou a chamada tenda, mas ele inova, né, e algo muito importante, era um desejo meu como ministro da Saúde ver que alguma cidade pudesse inovar em relação a isso. E eu acho que ele traz três grandes inovações muito importantes. A primeira é uma defesa muito veemente da abordagem de redução de danos, ou seja, de você compreender, tanto na área da saúde, mas nas outras áreas, que pegar aquela pessoa, né, que é um usuário que faz uso abusivo de qualquer tipo de drogas, a sua abordagem tem que ser buscar reduzir os danos naquela vida da pessoa, como é com a gente também. Todos nós fazemos coisas que afetam a nossa saúde. Se a gente conseguir ter algo que reduz os danos, a gente vai poder ter uma vida melhor, né? O segundo é a integração no território, desde o começo, com saúde, assistência social, trabalho e emprego, que é decisivo. Quando a gente lançou o programa CRAC, é Possível Vencer, eu falava que o que era decisivo para tirar uma pessoa do uso abusivo de drogas, você reconstruir o projeto de vida dessa pessoa. E essa integração é a grande forma de poder reconstruir esse projeto de vida. Inclusive agora nós estamos com uma inovação, né? Começou agora já na Secretaria de Saúde, que inclusive os 3 agentes eles fazendo ação integrada o tempo todo. Então as visitas, vai um cara da saúde junto com o trabalho e emprego, junto com assistência social, isso é um modelo inovador. E o terceiro era o conceito de uma moradia coletiva, uma moradia transitória, porque esse era um outro drama, né? Em geral, os usuários uso abusivo de crack tem uma cena de uso que é a cena de uso do morador de rua, do espaço da rua. E era muito difícil você criar uma alternativa de moradia fixa para essas pessoas. Primeiro porque todos os nossos programas de moradia fixos, Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais, eles focam na família. Ali não necessariamente existe um núcleo familiar, né? Inclusive na maior parte dos casos, né, existiu perda de identidade com a família, contato com a família. Nós da área da saúde, o professor Carlini vai lembrar bem disso, quando a gente começou a abordagem de acabar com os manicômios, criamos a ideia das repúblicas terapêuticas, ou seja, locais coletivos onde as pessoas moravam, conseguiam ter, né, um espaço digno para morar e depois, se fossem reconstruir seus laços com a família, pudessem ter isso. Eu acho que o Braços Abertos ele traz um modelo inovador em relação a isso, que ainda precisa melhorar muito, mas que garante a melhoria de vida dessas pessoas. Professor Carlini, esse tipo de política federativa que vem do Ministério da União e depois se os municípios aderem ou não, qual foi o grau de adesão que o senhor percebeu e qual a dificuldade dos municípios de utilizar esse ferramental fornecido pelo governo federal para montar suas políticas? Bem, a gente encontra, acima de tudo, a diferença ideológica em cada município. Em seno do governo federal, se o município pertence a um partido da oposição, pronto, já acabou tudo, na minha opinião. Eu acho que no Brasil ainda existe
um princípio de ignorância política e social. Quer dizer, eu sou desse partido, eu estou junto com fulano, então está tudo bem. Se não for, nada funciona. Então eu gostaria de dizer que eu não tenho encontrado, embora eu não tenha também assim, a possibilidade de estar investigando isso muito profundamente, o que tem acontecido ao longo dos diferentes municípios. No tempo em que nós estávamos fazendo os levantamentos nacionais de consumo de drogas entre estudantes, nós entrevistávamos estudantes e tínhamos que ter contato com as 200 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Então, nossa experiência orça em torno dessas 200 cidades, acima, então, de 5.400, né, municípios existem no Brasil. E eu notava realmente que não havia uma visão nacional ao longo dos municípios. O que havia muito era o interesse, por exemplo, ou do governador ou do prefeito. O exemplo típico é aqui em São Paulo, né? Você pega um programa tão lindo e tão bonito como Braços Abertos, você tem um outro programa, absolutamente diferente, condenado por 10 das 12 instituições da ONU. Qual né? que é esse outro programa? Recomeço. Né? E é interessante, por exemplo, quando eu faço uma comparação a respeito de como é aqui no estado de São Paulo, o que representa o Braços Abertos, é uma foto que saiu no Jornal de São Paulo, acho que na Folha, que é uma moça com um cachorro no colo e ela se nega a entrar no hotel para dizer: eu não posso levar o meu cachorro, esse programa. Então, a dignidade que essa mulher representa e o respeito que se demonstrou através desse programa em relação a essa mulher, para mim, essa foto é o símbolo do programa Braços Abertos. Quer dizer, professor, essa questão da redução de danos aí, hoje parece que é uma política vitoriosa. Como é que foi a luta para consolidar? Porque era visto antes como uma forma de traficar, de facilitar tudo. Eu me lembro, inclusive, numa das reuniões científicas que eu estava participando, alguns policiais, delegados, mal informados ainda, simplesmente começaram a criticar o problema de redução de danos como uma coisa de traficante. Explica só para os telespectadores o princípio. O princípio básico, fundamental, aceito inclusive pela ONU. Eu fui membro do Conselho da ONU, então a gente sabe muito bem como é que foi a vitória lá dentro, que foi também difícil, né, para ver. É uma filosofia de ação que se baseia em você tentar evitar que a pessoa que está envolvida com drogas tenha as piores consequências desse uso de droga. E quase nunca é o próprio uso da droga. São os acidentes, são as comorbidades que ocorrem, etc. Então, esse programa Redução de Dano precisa reduzir estes danos que ocorrem pelo uso da droga. Não forçosamente fazer com que o uso seja eliminado. Então, a abstinência e tal. E atualmente é um programa vitorioso praticamente no mundo todo, onde você, por exemplo, você procura realmente fazer com que as pessoas não tenham o pior do uso da droga. O programa que foi dito aí pelo nosso secretário de Saúde, programas, consultórios de rua, se baseia basicamente em são alunos, nem são alunos, são funcionários do Estado. Eu digo do Estado de um modo geral, eles não precisam ter o título de médico nem de psicólogo, basta ter, por exemplo, o curso médio, que aprendem a lidar na rua com aquela pessoa que mora na rua, tentar recuperar uma das coisas que é a mais importante, que é a dignidade e a sensação que o morador de rua tem, que o Estado não é contra ele. E então esse consultório de rua, que é um redutor de dano, tenta fazer com que esse doente, esse paciente, chegue até os serviços públicos para tratar de suas comorbidades. Então, problemas de doenças sexualmente transmissíveis, problemas hepáticos, etc. E tal. Maurício, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, explica primeiro qual que é o escopo dela? A plataforma, na verdade, é uma iniciativa coletiva, porque ela reúne mais de 30 grupos, instituições, coletivos, muito diferentes entre si, que compartilham o diagnóstico do fracasso do atual modelo, que a gente chama de paradigma, até mais que modelo proibicionista. Né? Então, a ideia é, nem todos esses coletivos, grupos têm ainda uma direção clara de como deve ser a política, mas compartilham o diagnóstico de que esse modelo é um fracasso
e ele não só ele é fracasso do ponto de vista da garantia dos direitos humanos, como ele é um fracasso da garantia também da promoção da saúde pública, da redução de danos. Então, a ideia é mudar de patamar a discussão no Brasil. Né? Esse modelo tradicional que vocês combatem, os pilares dele quais são? É internar a força? Na verdade, aí assim, você tem, na verdade, o paradigma proibicionista, ele é pautado na ideia de você, que surgiu no início do século XX, na verdade, que algumas substâncias deveriam ser banidas, completamente proscritas da sociedade. Então você persegue não só as próprias substâncias, e aí as substâncias não andam, então você persegue as pessoas que produzem e vendem, e você também proíbe o próprio uso, né, dessas substâncias. Enquanto ou ignora outras substâncias, que são as listas, ou mantém no regime médico. Né? Mas também no caso da redução de danos, ele tem impacto nos tratamentos. Então, como lembrou o professor Calini, tem muito do modelo proibicionista que diz que a única forma de você tratar alguém ou reduzir o dano é cessando o consumo. E, na verdade, você tem diversas formas, inclusive a abstinência, né? Que pode ser, para algumas pessoas, pode ser o que funciona, mas não para todas. Né? Então, a política ela tem que abarcar todas as possibilidades de melhorar a vida das pessoas, que é o que uma política deve ter. Né? O que a gente percebe quando se discute o tema também eu não sei como é que é hoje, mas até algum tempo atrás era uma enorme influência dos donos aí de sanatórios para internação e tudo. Como é que se manifestava essa força política no Ministério? Ô Nassif, eu queria dizer assim, eu acho que essa batalha, ela não está totalmente ganha, né? Eu acho que, inclusive, a importância do programa Braços Abertos numa cidade como São Paulo e chegando depois de experiências desastrosas que eram baseadas num outro modelo, né? Do higienismo, ou seja, de tirar as pessoas do lugar, de interná-las, inclusive à força, né? De fazer parcerias com um verdadeiro mercado, né? Existia um mercado no país dos chamados manicômios, né? Que as pessoas ficavam internadas por um período extremamente prolongado e criou, né? Porque era uma internação de baixo custo, mas alta rentabilidade para quem era dono do hospital, né? Quando a gente acabou com isso, com a reforma psiquiátrica, o professor Calini atuou tão fortemente, né? Foi uma geração que lutou tanto por isso. Existe esse mercado que se desmontou, que viu na possibilidade das políticas de internação compulsória para as drogas reocupar. Inclusive, tinham propostas de antigos donos dos hospitais, de federações, foi nítido de reabrir esses hospitais que foram fechados exatamente com esse perfil de paciente. E essa é uma disputa que está em curso. Por isso que o Braços Abertos é tão simbólico, porque ele vem depois de uma sucessivas tentativas desastrosas em relação ao espaço da Cracolândia, quase 2 décadas de políticas que não tiveram resultado, né? Por isso que eu sempre brinco, né? Todo mundo que discute redução de danos, descriminalização das drogas, uma visão diferente, né, do chamar a guerra às drogas, que eu brinco que a guerra às drogas, na verdade, é a guerra aos pobres, porque quem mais sofre com a política toda de guerra às drogas são exatamente os pobres, né, a população mais pobre, a já excluída. Né? Uma das grandes fronteiras dessa batalha está acontecendo aqui de Braços Abertos. Né? Quando a gente diz o seguinte, que ao invés de nós vamos ter, né, hoje, Braços Abertos, pega aqui no ano 2015, nesses primeiros 7 meses, 25 mil atendimentos por profissionais, ou médicos ou enfermeiros, de pessoas que estão por lá. Né? Não só as pessoas que estão cadastradas no programa de formação profissional, qualificação profissional, mas as pessoas que passam eventualmente ali no fluxo. Quando a gente diz o seguinte, nós vamos atender essas pessoas na rua, respeitando o horário delas, buscando reconstruir identidades familiares com elas. Né? Por exemplo, eu tenho um moço que da semana passada para cá eu assumi a secretaria umas 3 semanas. Uma das primeiras coisas que eu falei assim, eu quero, se um desses moços aí que estão beneficiados do programa, que eles podem vir trabalhar comigo. Está trabalhando comigo lá no meu gabinete, virou meu assessor de gabinete, rodando a cidade de São Paulo, conhecendo, conversando com ele sonhando em reconstruir seus laços com as famílias. Quando você junto com a política de redução de danos, né, eu sempre brinco, o Lancet fala muito isso também, não é só redução de danos, é ampliação da vida. Né? É uma política que, ao dizer o seguinte, eu vou buscar reduzir os danos que esse uso faz em você, mas compreendendo como que você vive, reconstruindo sua identidade, você foca no indivíduo. Isso
é decisivo. Eu acho que a grande batalha está acontecendo aqui. E ela, do ponto de vista técnico, não é só uma opção ideológica, no sentido da dignidade do indivíduo, dos direitos humanos, mas também, do ponto de vista técnico, ela se sustenta melhor. Tem um estudo que foi feito aqui no Brasil, que ele é fantástico, porque quem conduziu esse estudo, um colega da universidade do professor Carlini, mas que tem uma visão completamente diferente do higienismo, da internação, conduziu uma pesquisa, talvez a pesquisa mais longa de usuários de crack. Ah, eu sei que é. Talvez a que tenha acompanhado por um período mais longo. E foi muito interessante que mostrou exatamente, essa pesquisa mostrou o quê? Que os usuários de crack, eles não morrem do crack. Eles morrem de violência. O principal motivo de morte foi de violência ou de outras doenças que vêm, com as doenças sexualmente transmissíveis, hepatite, AIDS, tuberculose. Inclusive, a política de redução de danos, as primeiras que começaram no Brasil, foram exatamente no enfrentamento da luta contra a AIDS, que era você trocar seringa para não pegar AIDS, para não pegar hepatite, tudo antes aí. de passar para o professor Carlini, eu queria só entender uma coisa. Você tem uma luta aí pela conquista da opinião pública para qual a melhor política aí. Toda política pública tem um padrão que hoje é majoritário, hegemônico na imprensa, que é o seguinte: se você faz uma determinada política, você tem 70% de sucesso, a cobertura é para 30%. Isso aí é batata, qualquer. Como é que se faz como que tem sido, digamos, essa conquista de corações e mentes aí para essas políticas mais humanizadas? Eu acho que é aquela disputa, né? De vez em quando a gente ganha de 3-2, de vez em quando perde de 4-3, né? Um exemplo que foi um exemplo que eu fiquei indignado até. Eu não era secretário de saúde, né, do prefeito Haddad, eu estava ajudando o Haddad numa outra área. De repente saiu um dia uma manchete, né, falando assim: 40% dos beneficiários de tal programa desistiram do programa depois de um ano. Ou seja, 60% continuavam. O que é um resultado fantástico. Assim, eu não conheço nenhum resultado, eu já vi resultados assim, de 80% de falência, de reincidência, de desistir, né? Mas frisava nos outro dia 60% que saíram no carro. Prefeitura tira dos automóveis 140 mil, não sei o que, quilômetros aí de linhas. Ou seja, deu para os ônibus e para... É isso. Mas eu acho que é uma disputa, né? Hoje, inclusive, né, nós, quando começamos essa nova reorganização dos trios que vão visitar as pessoas nos hotéis, então vai um cara da saúde junto com um profissional da assistência social, junto com o trabalho e emprego, a gente também definiu com a equipe um certo painel de indicadores que vai permitir, inclusive, poder fazer essa disputa, porque o que a gente precisa valorizar, né? Outro dia falaram assim: nós tem que contar quantas pedras o indivíduo consumia antes ou depois, como se as pessoas também não mentissem, tá certo? É igual, claro. Igual você. Mas você chegar pro. Tem um limite. Mas... Até parece que você chega para o médico e fala se você fumou 1, 2 ou 3 cigarros. Mas acho que é importante a questão que acho que é importante da avaliação. A mensuração. A gente está trabalhando fechou... agora numa avaliação também, né? Uma avaliação independente, financiada pela Open Society. E eu estou trabalhando numa parte dessa avaliação para trazer mais dados, porque você tem um jogo de comunicação. Por exemplo, um painel que é importante, por exemplo, você entender se aderiu a outros tratamentos. Sim. Então, por exemplo, se você aumentou a taxa de cobertura e de sucesso, tratamento de tuberculose, que é um tipo de medicamento que tem que tomar todo dia, período prolongado, é um grande sucesso, né? Se você conseguiu fazer com que essa pessoa que está lá vacine os seus filhos, é um excelente sucesso. Então, professor Carlini, a psicologia do morador de rua. Outro dia eu vi alguns depoimentos, inclusive de uma moça, classe média, mas o negócio dela é a rua. A gente ainda vê hoje aí, em algumas noites mais frias, nem dá para falar que é de inverno, porque o clima virou. A gente vê o sujeito na rua, passando frio. Qual é a psicologia do morador de rua? Eu acho que esse é um dos pontos que o Brasil falha tremendamente na sua parte científica. Nós não sabemos porque nós não pesquisamos. Ou pesquisamos muito pouco e deveríamos pesquisar muito mais, né? Então, na verdade, nós temos a tendência de nos basear sempre de dados que vêm dentro da própria academia. Eu costumo dizer, rezar o Padre Nosso por vigário, porque reuniões os acadêmicos discutimos, ou então vem de fora. Agora, e nós temos uma experiência de várias centenas de moradores de rua, craqueiros, que foram entrevistados, foram motivos de tese lá no nosso CEBRID, que é o centro que a gente dirige. O último, por exemplo, foi uma coisa bem surpreendente.
Nós queremos saber, vocês se tratam por serem craqueiros? Vocês querem melhorar alguma coisa? O que vocês querem melhorar, né? Eles querem melhorar a fissura. Acima de tudo, o que é a fissura? Aquela grande ansiedade que eles têm durante o uso da droga, que o efeito vai passar. É uma coisa assim, é praticamente um caso único de haver quase que uma síndrome de abstinência durante o próprio uso. E é por isso que eles, por exemplo, muitas vezes adquirem um comportamento que a gente chama catar firulas. Eles ficam olhando para o chão. Tem um pontinho branco aqui, eles procuram ver se isso não é um restinho do crack, né? Que é a pedrinha branca. Então, na realidade, se você não entende isto, você fica realmente falando para o vigário, que fala para você a reza dele, eu digo para mim, para ele a reza minha, tá certo? Então, por exemplo, fizemos um levantamento bem recente agora, acabou de ser publicado agora. Nós entrevistamos o que vocês fazem quando vocês querem melhorar de alguma maneira o uso. Não falamos parar o uso, melhorar o uso. Quase todos gostam de usar maconha para diminuir os efeitos desagradáveis dessa fissura. Olha Não é substituir um pelo outro, não. É simplesmente usar como se fosse uma automedicação para melhorar, então, os sintomas que seriam mais prazerosos e afastar os sintomas que são negativos, que são desagradáveis. Então, na realidade, o nosso desconhecimento sobre esses aspectos assim, é muito grande. E, na realidade, eu não vejo grande sentido em pegar lá, copiar os dados americanos, que estudam, por exemplo, o comportamento da pessoa que usa uma determinada droga lá nos Estados Unidos, que seja o crack, por exemplo, e chega aqui que o brasileiro vai ser a mesma coisa. Não é. E nós temos que aprender isto. Então, eu tenho falado muito, até discutido. Professor, só para entender um pouquinho, o que diferencia o comportamento do brasileiro do americano? São condições culturais ou também a qualidade da droga? Não, condições culturais, basicamente, tá certo? Que é muito diferente. Tá? Eu vou dar um exemplo típico para você, através de uma tentativa que nós estamos fazendo de procurar ensinar as pessoas que beber álcool em excesso não faz bem para a saúde. E aí, então, se você vai encontrar em muitos livros traduzidos para o português, um diálogo de Shakespeare. E eu falo, gente, mas o Shakespeare aqui no Brasil, será que vai funcionar? E lá está traduzido, o álcool, senhor, provoca e desprovoca. Já começa com desprovoca. Provoca, não provoca. Provoca o desejo e impede a execução. Olha, eu tenho certeza que o programa educacional no Brasil, 90% dos meninos, né, já estão exercendo a sua atividade, não sabem o que é execução. Uma transa, qualquer coisa, mas impede a execução, que diabo de coisa é essa? Né? Você sabe que tem um ditado aqui no Brasil, que eu acho que é muito melhor que o do Shakespeare, que eu aprendi quando eu era moleque do interior e morava em Pirajá. Né? Eu era um moleque na cidade do interior, vi os boiadeiros chegando de Minas, né? Com aquelas boiadas, ficava à noite perto da minha cidadezinha. Toda molecada eu ouvia os boiadeiros à noite, porque até podiam filar um pouco de carne. E eu vi, até hoje eu me lembro, eu tinha uns 10 anos, já todo interessado em vários assuntos, né? Um boiadeiro dizendo para o outro, a pinga aumenta tesão, mas brocheia o cidadão. Isso é um Shakespeare. Tipicamente nosso, é isso que nós devemos usar. Isso aí. E não usamos, né? Então é nesse sentido. Né? Vamos a uma pergunta enviada pelo portal brasileiros.org e apresentada pela Lília Mileno. Boa noite, Nassif. O Bernardo Carvalho, de São Paulo, ele gostaria de saber mais sobre o programa de Braços Abertos, se ele foi inspirado em alguma política de outro país, ou em quais estudos ele foi inspirado para ser construído. Ele foi inspirado, primeiro, por uma própria política nacional do Ministério da Saúde, envolvendo o Ministério da Justiça naquele momento, o Ministério da Educação, que bebiam de experiências locais, né, que eram bastante positivas no país, onde esses 3 conceitos eram conceitos fundamentais. Né? O primeiro, uma abordagem de redução de danos. Né? O segundo, a ação intersetorial, né, que envolve assistente social, trabalho e emprego e área da saúde. E o terceiro é essa ideia de uma moradia transitória. E que são experiências, como o próprio Maurício estava afirmando aqui, o professor Calini também, são experiências muito bem validadas em todo o mundo. Né? O Brasil, a experiência, né, da epidemia de crack, o fenômeno da epidemia de crack no Brasil, chegou depois dela já ter acontecido em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, uma década antes, 15 anos antes, tiveram uma epidemia muito importante do crack em vários locais. Algumas delas desapareceram
não se tem muita clareza do porquê desapareceu, entrou heroína de novo, entrou cocaína, o uso de outras drogas depois, mas onde as experiências mais bem-sucedidas, né, nos Estados Unidos, quanto experiências europeias, elas se baseavam pela ideia da redução de danos, da ação intersetorial. O professor Calini estava falando uma coisa assim dos desejos dos usuários, né? Uma das coisas que a gente mais ouve, por exemplo, lá dos usuários do programa, é o quanto eles gostam de poder ter espaço para a prática esportiva. Por exemplo, uma coisa que faz sucesso é o tênis de mesa lá, porque é fácil. Nossa, você tem campeonato de tênis de mesa, né? Tem o campeonato de futebol, para passeios na cidade, ou seja, são experiências e fundamentos que vêm do conjunto da experiência internacional. Por isso, o Braços Abertos hoje é um programa acompanhado pelo mundo inteiro, né? Bom, nós vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje as políticas públicas para a redução de danos e o combate aos efeitos nocivos das drogas. Nesse segundo bloco, vamos discutir a legalização da maconha e o impacto dessa medida no tratamento de dependentes químicos e também na segurança pública. Vou começar agora com o professor Calini. Qual é a sua posição, professor? Em relação à descriminalização das drogas. Eu acho que é uma coisa que o Brasil está 50 anos atrasado, pelo menos, aliás, do mundo. Tem muito tempo atrasado, porque descriminalizar não é legalizar, é tirar as penas de quem usa, né? Como é feito no Brasil até hoje, né? Descriminalizar é permitir, por exemplo, que o uso médico da maconha seja possível no Brasil. Mas meu pai era farmacêutico, eu lembro na infância que tinha lá, o pessoal mostrava maconha para fazer formulação médica. A maconha foi um remédio extremamente respeitado no passado. Agora, legalização, o senhor não é a favor? Não, legalização eu acho que é preciso que a gente pense um pouco em algumas coisas antes de falarmos em legalização, né? Começar, por exemplo, o que nós faríamos com o exército de pessoas que trabalham no tráfico. São milhares e milhares e milhares de pessoas. Eles vão ficar desempregados de uma hora para outra? Eles vão para algum lugar? O pequeno traficante de rua, etc. Sim. Então, tudo isso vai ser discutido. O que não pode é deixar que as drogas, e qualquer uma das drogas, seja considerada como essa atividade criminosa de quem usa e simplesmente que tem que ir para a cadeia para sofrer. Olha, nos Estados Unidos, uma das notícias, uma das estatísticas mais incríveis e horrorosas que eu conheço. Durante 10 anos seguiram o número de detenções por maconha. Dessas detenções, um determinado número ia para a cadeia. Quem podia se defender bem não ia. E durante 10 anos acompanharam o que aconteceu nessas cadeias em que estava a população americana presa. Eram 700 a 800 mil pessoas detidas por ano, cerca de 100 e tantas mil para a cadeia, então tinha milhões de pessoas nas cadeias. Houve nas prisões americanas para homens 2 centenas de milhares, pelo menos, de estupros. E quase todos de jovens primários que não tinham atestado de violência no passado, que eram condenados por posse de uso de drogas. Quer dizer, isso é de uma barbaridade, é de uma ignorância, eu acho que é de uma criminalidade tão grande que eu acho que quem deve ser punido nem é mais o traficante, é o cara que prende aquele que pensa que é traficante. Maurício, as pesquisas que vocês fazem, vocês chegam a pegar os dados internacionais também para ter uma opinião sobre a legalização? Na verdade, legalização seria, quer dizer, você tirar da ilegalidade a produção e o comércio, né? Agora no Brasil, o que está mais em discussão é o STF, que está discutindo a descriminalização do porte para uso pessoal. Porque no Brasil é crime, mas não tem pena de prisão, mas continua sendo crime. E a gente sabe que boa parte das pessoas presas foi presa com pouca droga, era réu primário, estava desarmado, andando sozinho, preso em operação de rotina e não investigação, né? Quer dizer, então tem um exército de presos geralmente. aí. Já são mais de 220 mil presos por drogas no Brasil. 220 mil? Porque são mais ou menos 27% dos presos brasileiros, né? No caso das mulheres chega a mais da metade. 63%, né? No caso das mulheres. Que loucura. Então, a descriminalização ela seria um passo importante. Agora, eu pessoalmente acho que já temos movimentos no sentido da legalização. Porque você descriminalizar simplesmente o porte, você
ajuda um pouco isso que o professor Calini falou, quer dizer, você também aproxima o usuário nocivo, talvez, do sistema de saúde, você não dá a ele um dano muito maior do que a droga pode causar. Não tem nenhum dano maior do que a prisão, onde ele pode Exatamente, ser, inclusive, até nas nossas prisões como são. Agora, você não resolve a outra questão, que é o próprio tráfico. Então, e aí essa preocupação de o que você faria com esse exército, quer dizer, se a gente não fizer nada, o que acontece com a boa parte das pessoas é morrer e matar. Né? Quer dizer, elas estão morrendo e matando. Então, a gente tem esse nível de homicídio altíssimo no Brasil, uma boa parte dele corresponde também a esse mercado de drogas ilícitas, que financia armas, que financia uma série de outras atividades ilícitas. Então, eu acho que a gente precisa se encaminhar, pensando muito bem, um modelo para cada droga, né? Quer dizer, cada droga exige um tipo de regulação, quer dizer, não é uma panaceia, é para ser feito com cuidado, mas eu acho que o caminho deve ser esse. Padilha, como é que você vê a sua opinião? Eu tenho uma visão muito similar. Uma vez na CIF, quando era ministro da Saúde ainda, conversando com usuários que viviam em situação, em cenas de rua, e um tinha sido egresso do sistema penitenciário, ele falou para mim, falou assim, doutor Padilha, encarcerar, prender, é a forma mais cara de piorar uma pessoa. Né? E é verdade, você pega o custo, por exemplo, no estado de São Paulo, de um interno numa penitenciária é R$3.000. Da Fundação Casa, 8.900. Da Fundação Casa, quase 9.000. O preço aluno do Fundeb é 450, ou seja, né, a gente gasta 450 para educar uma pessoa e 8, 9 mil reais para deixar o interno e as pessoas saem piores. Né? Então, eu acho que urgente é o processo de descriminalização. A nossa lei de drogas, ela já separa o usuário do traficante. E o que existe hoje, como foi dito aqui, é uma interpretação que é dada para o juiz, às vezes é o delegado que interpreta, né, que acaba prendendo. Em geral, prende quem? Negro, pobre, quem não tem advogado, quem estava andando na rua, tá certo? Não foi investigação, faz parte da política de policiamento ostensivo. Até né? plantar. Às vezes planta. Às vezes, tem um caso, né, um jornalista dos blogs aí mostrou isso, que é um caso famoso de ter confundido o cara porque era negro, né? E não tinha nem... A imagem do prédio deixava claro que não era aquela mesma pessoa. Meu delegado falou assim, a imagem não pode ser prova, não pode dissociar o crime e afirmar, assim, a fala do policial, né? A voz e a boa-fé do policial está superior à imagem. Foi a decisão final. Quer dizer, então, por isso que eu até brinco que a política, a estratégia de guerra às drogas, na verdade, é guerra aos pobres. Então, acho que nós temos algo urgente a fazer no país, que é a descriminalização. Acho que é importante esse debate que o STF está levando. Isso vai ser muito importante do ponto de vista da saúde, né, de você poder cuidar das pessoas, reduzir o preconceito, a chegada no serviço de saúde, a inserção no mercado de trabalho, né? E acho que o país tem que continuar fazendo o debate sobre a legalização, como foi dito aqui. Acabei não respondendo a questão internacional. Quer dizer, você tem, no caso da maconha, a gente não tem, na verdade, nenhum modelo de legalização de outras drogas que não a maconha. Você tem modelos que ficam como o da Holanda, que é meio do caminho. Mas a gente tem dois grandes modelos agora, no caso da maconha, para olhar muito de perto. O modelo uruguaio, que pressupõe um controle estatal muito forte, quer dizer, você pressupõe ou a produção pessoal ou coletiva ali de cooperativa, ou é o Estado, quer dizer, não vai ter mercado, né? Vai ser um mercado muito controlado pelo Estado. O modelo agora é de alguns estados americanos, o Colorado, Washington, Oregon, que estão já fazendo um modelo de mercado, com controle. E acho que a gente tem que olhar esses dois modelos para começar a pensar o que seria um modelo nosso. Né? As avaliações do estado de Washington são extremamente favoráveis. Né? E eu posso dizer isso porque minha filha, que é socióloga, ela é cidadã americana e é professora da Universidade de Washington, lá em Seattle. Né? E ela acabou dizendo que houve diminuição de 90 e tantos % de crimes relacionados ao tráfico. Olha só. Houve uma diminuição imensa de acidentes de violência e está havendo um bom aumento da arrecadação de impostos pela maconha que pode ser vendida agora. O Colorado chegou agora a devolver os impostos. Ele está arrecadando tanto dinheiro que, como a lei americana, você tem uma devolução, quer dizer, passou do limite, eles está surpreendendo, né? Só para entender essa questão do exército aí de traficantes e tudo, quais são as diferenças aí entre a questão da maconha, crack e cocaína?
em termos de estrutura, de produção e distribuição, os Olha, atores? Para o traficante é tudo mercadoria. Tá. E ele não acha muita diferença, não. Por Mas mesmo o exemplo, pessoal que faz agora. o pessoal que fez e faz o tráfico aqui em São Paulo, no começo, né, eles quiseram impedir a entrada do crack aqui em São Paulo. Porque no Rio existia e diziam que estava muita violência, tá certo? Depois disso, quando acharam que não adiantava, eles começaram a retirar da praça outras drogas, como a maconha, por exemplo. A pessoa ia comprar maconha e falava, mas tem esse outro que você pode utilizar. Então, é uma mercadoria e, basicamente, o que eles procuram é o lucro, tá certo? Agora, tem coisas interessantes, por exemplo, mulheres são presas mais, né? Por quê? Porque a mulher é muito melhor para comprar numa bocada, transportar e também ser aquela pessoa que, se for presa, né, não é o homem. E o homem manda a mulher, manda a companheira. E manda colocar dentro do presídio, que é um dos fenômenos. As mulheres levam a droga para dentro do presídio, Isso né, também é na outra hora da coisa. visita. Da visita. E na visita, e já são presas e não voltam nem para casa, quer dizer, já abandonam muitas vezes a família que está lá de fora. Né? Então, boa parte desses 63% de mulheres, você tem casos de... Elas servem de mula. Né? E no caso da Casa, Antiga FEBEM, como é que chama? Da Fundação Casa. Da Fundação Casa. Então, era para não ser assim, porque na Fundação Casa você tem uma súmula do STJ que diz que o tráfico de drogas só deve internar se ele for na terceira vez que o jovem for reincidente, porque crime não violento não é para internar. Infelizmente, isso não é o que acontece, né? Em São Paulo e em quase todos os outros estados, disputa com o roubo, são os dois crimes que mais internam menores de idade. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org e selecionado pela Lília Miller. A Mônica Luz, do Rio de Janeiro, ela tem uma pergunta interessante. Caso ocorra a legalização especial da maconha, pode ser que muitos jovens que hoje vivem do tráfico de drogas fiquem sem trabalho. É possível que eles acabem migrando, praticando crimes mais graves? Como vocês avaliam isso? Eu vou voltar para o professor Essa é uma pergunta muito interessante, porque a grande preocupação que eu, pelo menos, também tenho, como essa moça que fez essa pergunta. Quer dizer, nós não sabemos o que aconteceria, em teoria, mas veja o seguinte, o menino ou o adolescente que trabalha no tráfico, ele é uma pessoa diferente daquele menino que fica 4 horas por dia numa escola. Ele está acostumado, o modo de vida dele é totalmente diferente. E será muito difícil se nós proibimos e vamos dar carteira de trabalho para todo mundo, que um jovem tendo uma carteira de trabalho, que estava o dia inteiro na rua, correndo, subindo, fugindo, vai agora trabalhar 8 horas por dia, só tem... Esse é o grande problema que eu acho que nós temos que enfrentar. Padilha, como é que esse tipo de personagem foi tratado aí nas políticas públicas? Eu acho que esse é um pouco o mesmo debate sobre a escravidão, né? Lógico que não acho que é o mesmo, tá certo? Porque... mas na escravidão também tinha essa preocupação. Vai acabar com a escravidão, o que nós vamos fazer com os escravos? Né? Não estou falando que a agressão aos direitos humanos da escravidão é muito superior do que qualquer processo de criminalização no tráfico, né, de quem está no tráfico. Mas eu acho que esse é um debate. E eu acho que a gente tem que aprender muito com as experiências internacionais. Né? Por isso que eu defendo que a gente vire a página, resolva o problema da descriminalização de imediato, porque isso vai possibilitar você ter uma abordagem mais relacionada ao campo da saúde, ação intersetorial, assistência social e aprofundarmos no contato com as experiências internacionais. O jovem traficante ele está marcado para... E o tráfico Não é nem pensar o que vai acontecer com ele, porque já se sabe o que vai acontecer com ele. Vai ser preso ou assassinado por uma facção ou vai ser preso, né? Ou assassinado pela polícia. Ou pela polícia também, ou por uma milícia, né? Então, eu acho que a gente precisa acompanhar o que tem de experiências internacionais para construir um modelo adaptado à situação brasileira, né? Que é uma situação de alta produção, né? É diferente, por exemplo, de alguns locais que o foco é o consumo também, quer dizer, então, pensar como que essa é a realidade brasileira, né, pode se adaptar no processo de legalização. Vamos para o segundo intervalo em brasileiras.org e volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as políticas públicas para a redução de dano e o combate aos efeitos nocivos das drogas na sociedade. Nesse último bloco, vamos falar sobre o que se denomina de uso recreativo de drogas e dependência química. Professor Calini, eu não sei se é uma lenda urbana ou se tem algum fundo de verdade, essa ideia de que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. A gente pode considerar que a mamadeira também deve ser, porque toda pessoa mamou, né? Mamadeira. Então, pode ser. Velocípede também. 100% das pessoas que usam drogas usaram velocípede, né? E tomaram Guaraná também. E tomaram Guaraná também, ou Coca-Cola, que é pior. Mas veja, esse aspecto não tem sentido nenhum. É muito mais cultura que leva as pessoas e curiosidade que leva as pessoas a procurá-lo. Não há nenhuma prova de que uma droga tenha como consequência o uso de uma segunda. Quer dizer que o vício de droga, a gente pode dizer que é similar, por exemplo, ao vício da pessoa que não sai do Facebook, da pessoa... São a mesma natureza? Aliás, eu não chamo de vício, eu chamo de uso indevido. Tá? De uso indevido. Quer dizer, e, na realidade, você tem características muito típicas, por exemplo, de assistir televisão, de olhar agora computador. Tudo isso tem comportamento que lembram muito os inícios de uma dependência por droga ou por comida ou por qualquer outra coisa. Então, na realidade, eu acho que basicamente o uso de drogas tem tantas causas quanto existem cabeças humanas. Tá. Cada um tem uma ideia por que ele gostou de usar ou por que ele não quer usar, né? Não acredito que tenha nada a ver com o problema de ter mais dinheiro, ter menos dinheiro, mais pobreza, menos pobreza, mesmo educação também, essa educação de escola. Maurício, se a gente pega, por exemplo, o cigarro e o álcool também, há uma redução hoje aí do consumo e tudo, motivado por políticas públicas também. O que deu certo aí? Eu acho que o tabaco é o melhor exemplo. O álcool não, né? O álcool, acho que a gente ainda está muito longe de pensar uma boa regulação. O álcool é o exemplo da desregulação. Ele é quase o equivalente às drogas ilícitas, só que do ponto de vista lícito. As ilícitas você deixa para o mercado ilícito. O álcool você deixa para o mercado ilícito, regula pouco, não combate, não regula propaganda, publicidade, ainda fiscaliza pouco o uso com os menores, tem uma série de questões. O tabaco não, o tabaco eu acho que é um bom exemplo, é um melhor, né? A gente teve uma redução de 40% aí nos últimos anos de número de tabagistas, de pessoas que fazem consumo de cigarro, sem disparar um tiro, né? Quer dizer, simplesmente fazendo controle de venda, né? Aumento do preço, regulação de locais de venda, né? Isso acho que é de publicidade pesada e, claro que aí você tem o contrabando de tabaco, né? As pessoas sempre dizem isso, mas há o contrabando. É uma questão, isso existe no mundo inteiro, contrabando de tabaco, na Europa, né, é frequente, você tem máfias de contrabando de tabaco, mas primeiro que a pessoa que faz isso não fica estigmatizada como um traficante, ela tem que responder por isso, claro, e tem muita gente que responde, eu conheço gente que foi presa por esse crime. Não, capa nós, é que nem financiamento de campanha, não, se proibir o financiamento vai para o caixa 2. Quer dizer, você tem, e você dá a opção, quer dizer, o usuário de tabaco que não quer fazer algo ilícito, ele tem o direito de comprar, né? Então, e sem disparar nenhum tiro. Então, esse é um exemplo de sucesso, o caminho é esse. Padilha, essa questão do tabaco, a minha geração, deixa eu pegar meus amigos de adolescência, quase todos que eu perdi estão ligados ao cigarro, efetivamente, né? A bebida, por que os poderes públicos têm tanta dificuldade para chegar a políticas de redução de danos aí na bebida? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de aprovar leis tão rígidas quanto a gente conseguiu aprovar, tanto de regulação, né, regulação da publicidade, dos locais de venda e dos espaços de uso. Isso tem a ver com o fato do álcool, né, historicamente e culturalmente, ser visto como uma bebida socialmente mais aceita. Quer dizer, o mesmo pai que expulsava o filho de casa porque viu um cigarro, uma carteira de cigarro no filho, era o que dava um golinho de cerveja, uma caipirinha e gostava de ver o filho dele tomando uma caipirinha. Senhoras, né, as mesmas senhoras que admitiam distribuir um licorzinho entre as suas filhas, né, para conversar um pouco, jogar baralho, o que discriminaria, assim, estabelecia um forte preconceito se uma das suas filhas estivesse fumando cigarro. Então, eu acho que misturou as duas coisas. Lógico que
o poder econômico, né, muito impregnado, inclusive na nossa sociedade, do álcool, isso tem influência política no Congresso, de bares, restaurantes. Bares, restaurantes, isso tem influência muito grande no Congresso Nacional, é muito difícil. Você vai lembrar, por exemplo, da discussão sobre a Copa, autorizar ou não autorizar a cerveja dentro do estádio. Na própria votação do projeto de lei do Osmar Terra, no PLC, foi muito interessante, porque no momento estava se discutindo o aumento da pena do tráfico das drogas ilícitas, se bradava pelo descontrole, teve um deputado que levantou um saco de giz dizendo, isso é o crack. E na hora que começou a se discutir, porque na mesma lei tinha a ideia de simplesmente colocar um aviso nas bebidas, aí o discurso mudou e todos subiram para dizer que isso era um Estado babá, que ou isso seja, era o Estado controle. É a bancada da bala... Qual é? Da bala? É, BBB, né? Bala, boi, bíblia e bebum. E bebum, né? E birita. Posso discordar um pouco? Eu, na realidade, acho que o álcool tem um papel que pode ser muito útil para a humanidade. Lógico. Então, por exemplo, eu acho que é questão de saber o que se faz e a cultura que... Por exemplo, você pega a cultura francesa, diz o seguinte, olha, beber é para aumentar a possibilidade de ter relacionamento social. Por exemplo, a bebida típica... Mas a cocaína justificou o que... Justificou durante bastante tempo, né? Isso também. E ninguém vai dizer que ela não era, não. Ela produzia também. Mas a cocaína é diferente do álcool até um certo... O álcool até um certo volume faz bem para a saúde. E nós temos que aceitar isso. E na realidade, por exemplo, se você compara então o francês e o italiano com o anglo-saxão, lá se bebe para ficar bêbado, aqui se bebe para ficar sociável. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu sou descendente italiano, gente. O vinho está presente aí. O vinho está presente desde que eu tinha 7, 8 anos de idade. Olha, eu sou testemunha que até um determinado número de doses, o chopp faz muito bem para o choro. É verdade, depois pode... Então, na realidade, eu acho que é muito costume de você saber o que fazer com álcool para transformar numa coisa que até é benéfica para a saúde. E é questão de educação, gente. Eu acho, na linha do que o professor Calini está falando, nós estamos falando de uso indevido ou não, né? Uma das coisas que a gente conseguiu avançar, e eu acho que isso que a gente precisa compreender, por exemplo, por que nós conseguimos avançar na lei seca, né? da lei seca do trânsito? Se beber, não pode dirigir, né? Inclusive medidas que no primeiro momento eram consideradas impopulares, mas que os resultados, né? É muito parecido com a discussão sobre a velocidade máxima da marginal, né? O prefeito da falou assim, nós vamos ganhar essa batalha. E eu lembrava muito assim, quando a gente começou as operações da chamada lei seca, né, das blitz, para se beber não pode dirigir, muita gente questionava, falava que era abuso, era exagero, depois você vai mostrando o impacto que isso teve em redução de acidentes, de mortes, o álcool de pessoas com deficiência. Um dos problemas do álcool ele é culturalmente. Metade da população brasileira bebe. Esses são os dados que a gente tem. Quer dizer, tem metade que nem bebe, que muitas vezes tem a consequência no trânsito, né? Quer dizer, nós somos um país que mata 40 mil pessoas por ano. Então é como ter políticas e regulações que possam coibir o uso indevido do álcool. Esse sistema que o Maurício falou, né, da venda de bebida para jovens, para adolescentes, para quem não tem 18 anos de idade, né? Alguns países que, por exemplo, têm a política de você não poder transitar, não poder andar, né, com a bebida à vista, ou nos Estados Unidos é muito comum isso, né, você tem que usar uma embalagem opaca, você não pode transitar com ele no carro à vista, ou seja, que isso reduz o consumo indevido. Eu acho que é importante a gente poder avançar em relação a isso. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela Lília Milene. O Stefano Nascimento, de São Bernardo do Campo, ele pergunta se vocês concordam com a afirmativa de que a legalização de algumas drogas pode ajudar a melhorar a qualidade toxicológica do produto. Ele dá como exemplo, por exemplo, de que o crack, ele seria um resto dos produtos da cocaína, então, legalizando-se a cocaína, o crack não existiria no mercado? Professor Calini. Não, veja, o exemplo mais típico, vamos voltar ao álcool, né? A legalização do álcool faz com que haja controle de qualidade do produto que sai da fábrica. Até controle sanitário. Controle sanitário. E no Brasil, calcula-se que cerca de quase 30%, quase que 1/3 do álcool consumido é bebida totalmente ilegal, feita em locais
sem a mínima condição de produzir. Então, na realidade, se você legaliza uma coisa e o controle da produção realmente melhora, tá certo? Agora, se você, na minha opinião, se você não esclarece o que é o significado daquilo que está se fabricando legalmente, vai adiantar muito pouco. Eu acho que a grande importância que temos que discutir, não foi discutido aqui, é o problema da educação. Por que eu, filho de italiano, né, aprendi a beber adequadamente o tempo? Eu nunca me embebedei, porque meu pai, eu tinha 7 anos, gente. Meu pai me ensinava a beber sangria. E eu tive uma educação absolutamente ímpar. Tanto que uma vez cheguei a dizer, quase apanhei, né? Falei, gente, eu acho que a única maneira de fazer um programa educacional que vale a pena é fazer com que os pais ensinem os filhos a beber. Mas no caso do crack é interessante pensar o seguinte, né? Quer dizer, pegar a coca, né? A produção da coca. A coca folha, você pode mascar a folha de coca, como é feito milenarmente nos Andes, que é uma forma a menos arriscada possível de se consumir cocaína. Aí você pode refinar e transformar em cocaína, ou fazer a forma mais arriscada possível, que é se fumar ou a base, ou depois de cocaína voltar a ser base e fazer o crack. Isso nos Estados Unidos. Base o que é? A base é ou a pasta base, pasta, que você pode queimar e fumar, se você, né? Isso é o que é consumido em outros países. No Brasil não. No Brasil ela já vem no formato crack, ou ela pegar a cocaína já refinada, o cloridrato, e transforma de novo num básico, que é para ele poder queimar. Aumenta. Não, que é para você ser fumado. Porque quando você fuma, tá. a intensidade da cocaína no seu corpo é muito. Embora ela seja a menor quantidade, a intensidade é muito maior, porque vai para o pulmão. Então é uma maneira muito arriscada. E começou isso nos Estados Unidos a partir do uso de elite. Quer dizer, se queria um efeito maior da cocaína, era proibida, aí se fez isso e alguém, em algum momento, teve uma grande sacada de perceber que se tornaria coisa muito mais barata e se espalhou pelos guetos. Só para matar uma curiosidade, a gente sabe o que embebeda uma pessoa. Um viciado em cocaína, quanto que ele consome assim, por rodada? Isso varia muito, né, professor? Você pode ter, no caso do crack, você tem aí gente que pode consumir tranquilamente 30 pedras. Numa jornada, até acabar. 40 Essa pedra está toda misturada também, às vezes é muito pouco pura. Né? E na cocaína você pode ter gente que consegue, às vezes tem gente que tem overdose com 2 gramas, dependendo do tipo. Tem gente que consegue cheirar 7 gramas de cocaína, 6 gramas, né? Mas a variação é muito grande, esse é o perigo, inclusive. Agora, o professor Calini falou uma coisa aí, mas que eu acho que é muito importante e uma questão chave para a produção do uso indevido, né? Ele brincando assim, os pais ensinarem a beber. Mas da importância da família, dos pais, né, tratarem sobre esse tema o tempo todo. Porque, sem tabu, né? Sem tabu, discutir em casa. Os caras se informar, né, para poder falar com seus filhos sobre esse tema, viu um baseado na bolsa do filho, poder tratar disso, né? Outro dia eu vou contar uma coisa que aconteceu com um motorista meu que trabalhava, ele um dia me ligou desesperado, preciso falar com o senhor antes de começar o trabalho. O que era? Ele tinha encontrado... a filha tinha encontrado um baseado na sacola da filha, tudo preocupado com isso, né? E o fato dele se dispor a conversar, tentar entender, ter mais informação, foi decisivo para a condução disso. Então, se não é ensinar a beber, mas, ensinar a tratar do tema do uso indevido das drogas, eu acho que é decisivo para isso. O programa brasileiro pontual sobre as políticas públicas. Infelizmente, nosso tempo... opinião minha. É ensinar a beber mesmo. Que é a única maneira que eu acho no mundo das pessoas não entrarem no excessivo. Bom, o programa brasileiro pontual sobre as políticas públicas de redução de dano e dos efeitos nocivos de drogas na sociedade termina por aqui. Eu queria oferecer esse programa ao Charles da Flauta, que desceu aos infernos, voltou e acabou de ser pai e aparentemente conseguiu vencer o vício aí. Nós agradecemos a participação do médico, professor do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp, Elisaldo Calini, uma lenda do setor, diretor e pesquisador da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, Maurício Fiore, e do secretário municipal de Saúde e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E também a Lília Milena, nossa repórter, que hoje trouxe as dúvidas aí dos telespectadores. E agradecemos a você que mais uma vez nos acompanhou nessa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!